Filipe Garcia, economista da IMF, junta-se via Skype a este fecho de contas. Filipe, boa tarde. Daqui a pouco já vamos olhar para estes dados que chegam da China, mas primeiro, olhando para o euro, obviamente que a moeda única tem sido pressionada ao longo dos últimos anos com toda esta crise da dívida europeia, mas nos últimos tempos nota-se que houve uma mudança de sentimento, há cada vez mais um sentimento contra o euro nos investidores. Olá, boa tarde, Ruben. Efetivamente, verifica-se que nas últimas semanas a moeda europeia tem registado mínimos face a um grande cabaz de moedas. Estamos mesmo a falar em mínimos históricos relativamente a moedas como o dólar australiano ou até o dólar canadiano, mas, enfim, basta olhar para o euro-dólar na casa dos 1,22 para perceber que estamos em mínimos de muito tempo também no que diz respeito ao euro-dólar. Penso que aquilo que mais se alterou nas últimas semanas tem a ver com a perspectiva sobre as taxas de juro na zona euro. Ou seja, se até algum tempo atrás se pensava que os juros poderiam ficar nos 1% no euro e a Reserva Federal Americana incentivar mais a economia através das políticas monetárias, aquilo que se verificou foi precisamente o contrário. Nem tivemos o quantitative easing 3, nem sequer perspectiva dele para os próximos meses, e por outro lado tivemos um corte de juros na Europa e com grande probabilidade de esses juros continuarem a ficar baixos durante muito tempo. Aliás, a grande novidade é que se diz no mercado cambial que o euro está a ser agora utilizado como moeda de endividamento para financiar as atividades de negociação. Ora, o que é que isso significa? Uma moeda de endividamento tem que ser vendida no momento em que se vai fazer essas aquisições, o que pressiona mais o euro no mercado cambial. Portanto, o que é que temos? Economia europeia em dificuldades, taxas de juros a apontar para baixo, a moeda a ser vendida por ser uma moeda de endividamento, enfim, tudo isto ligado à crise acaba por realmente trazer pouca confiança a quem quer comprar euros. E perante essa conjuntura que acabas de descrever, Filipe, as previsões de que o euro possa descer para a casa de 1,18 ou 1,15 dólares são previsões que têm, de facto, alguma aderência à realidade? Eu penso que sim. Agora, não creio que isso vá acontecer de uma forma direta. O mercado cambial, como a generalidade dos mercados, mas isto no cambial acontece muito, é um mercado muito de zigue-zagues, ou seja, é um mercado em que, enfim, as tendências se vão desenvolvendo, mas com muitas correções. Por exemplo, faz sentido aquilo que está a acontecer hoje, depois de um teste a um suporte importante que era os 1,20 e 1,50, e num fecho de semana, que haja algumas operações de cobertura de posições curtas, e de alguma forma que o euro possa até agora recuperar durante 1-2 dias. Mas sim, parece-me perfeitamente plausível que com os 1,20, por exemplo, aqui tão perto, eles não sejam testados e depois disso vai-se começar a falar nos mínimos seguintes. Não que sou tão pessimista como os que apontam para 1,10 no final do ano, mas nesta altura, olhando friamente para o mercado, aquilo que vemos é que há uma tendência de queda do euro. Até onde ela vai ao certo, enfim, nunca se sabe, mas claramente que é mais desconfortável ter euros na mão do que estar curto de euros nesta fase. Filipe, agora sim olhemos para os dados da China. Estes números, o que é que nos permitem antecipar em termos de atuação das autoridades de Pequim nos próximos meses? Bom, Pequim já deu sinais, ou está a dar sinais, já há muitos meses, nem sequer semanas, de que pretende ser mais intervencionista no suporte à economia. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro falava há uma semana atrás numa pressão muito forte negativa sobre a economia chinesa, sobre o crescimento da economia chinesa. E sabemos que a China já está a incentivar a economia através das diversas políticas. Já baixou taxas de juro, já baixou as taxas de reserva necessárias para os bancos para poderem conceder mais crédito, está a dar alguns incentivos fiscais, mesmo a nível de política monetária cambial se nota, enfim, alguns movimentos porque o yuan está novamente a perder terreno face ao dólar e, portanto, faz sentido acreditar que o Estado chinês, ou o governo chinês, tudo fará para que a economia não desacelere. Agora, o problema é o seguinte, enfim, que China é que é verdadeira? É a China que nos mostra
crescimentos sempre bastante, enfim, simpáticos, porque mesmo este crescimento de 7,6 sendo o pior desde 2009, não deixa de ser uma excelente taxa de crescimento. Estamos a falar de formação bruta de capital fixo de mais 20% em termos homólogos. Estamos a falar de um crescimento de 13% nas vendas a retalho. Enfim, estamos a falar de uma economia que está a crescer. Mas é essa a economia verdadeira da China? Ou é a economia que nos dizem que as fábricas antes trabalhavam 7 dias por semana, 24 horas por dia e agora fazem apenas um turno? Ou é aquela China que nos diz que há cidades fantasma, que nos diz que há cada vez mais casas por vender, que nos diz que há cada vez mais crédito mal parado e bancos que só não abrem falência porque o Estado os vai capitalizando? Enfim, esta é que é a grande dúvida. Até que ponto é que estes números, que não se pode dizer que sejam falsos, mas até que ponto é que eles realmente traduzem a verdadeira dinâmica da economia chinesa? Para já, aquilo que se nota é que vai haver estímulos e muito provavelmente os números vão melhorar ao longo deste ano. Agora, o grande risco está claramente no setor financeiro ligado ao imobiliário, como acontece noutras partes do globo, e quanto a esse, enfim, não sei até que ponto será possível continuar a varrer a situação para debaixo do tapete. Essa é que é a grande incógnita relativamente à China. Filipe, obrigado por estas explicações. Bom fim de semana. O comentário de Filipe Garcia, economista da IMF.